O que nós temos aqui é Apocalipse capítulo 4. Se tu pegares algumas Bíblias que tem aqueles subtítulos lá, tu vai ver que quase todos eles colocam lá como subtítulos a visão do trono de Deus. Quando começa o versículo 1, Apocalipse 4, depois dessas coisas, olhei. Lembrando que até aqui foi estudado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, e também lembrando que Apocalipse está falando sobre capítulo 1, versículo 19, olha lá, fala, escreve, pois, as coisas que vistes, Apocalipse 1, por exemplo, 19, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois dessas. Então, até aqui, nós vimos exatamente capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A partir do capítulo 4, começa as coisas que hão de acontecer depois destas. Então, daquilo que João viu, daquilo que foi escrito no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, depois dessas coisas. Então, do capítulo 4 até o final do capítulo 22 de Apocalipse, está falando sobre as coisas que vão acontecer ainda no futuro. É profecia que ainda vai acontecer, que vai se concretizar. Então, o livro de Apocalipse, conforme nós vamos ver, e principalmente a partir do capítulo 4, de acordo com todos os apocalipses da Bíblia, ou seja, livros de revelação, livros proféticos, como por exemplo Daniel, Ezequiel e muitos outros, ele usa, aí tu tens espaço para preencher, ele usa muitos sinais e símbolos. Usa muitos sinais e símbolos. Porém, tudo não é simbólico. Usa muitos sinais e símbolos, porém, tudo não é simbólico. E quando não há indicação a respeito, ou seja, quando não existe uma indicação que é um sinal, que é um símbolo, tem que ser interpretado literalmente. Né? Ou seja, aquilo que é simbólico, nós vamos perceber que nem sempre há uma interpretação clara daquilo que quer, por exemplo, dizer. E hoje mesmo nós vamos ver, por exemplo, isso. Quando ele começa a dizer no versículo 3, por exemplo, era semelhante no aspecto, a pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor, ou seja, por que ele usa pedra de jaspe, de sardônio? Tá? Muitas das vezes não fica, por exemplo, muito claro. Mas aquilo que é literal, que não é simbólico, tem que ser interpretado literalmente. Então, Jesus Cristo virá pela segunda vez. Haverá novos céus e nova terra. Isso não é simbólico, isso é literal. Vai haver grande tribulação. E isso não é simbólico, isso é literal. Então, nós temos que aprender a separar no livro de Apocalipse e na Bíblia o que é uma linguagem simbólica, figurativa, do que uma linguagem literal. E existe uma teologia chamada teologia liberal, onde as pessoas tendem a olhar para a Bíblia quase tudo como simbólico. Então a criação não aconteceu. Por exemplo, aqui no capítulo 4, vai se focar muito o Deus Criador. Para algumas pessoas, não houve a criação. O livro de Gênesis é simbólico, mas não, o livro de Gênesis é literal. Então, aquilo que a Bíblia apresenta como simbólico é simbólico. O que é literal e não é figurativo. Se tu olhares algumas religiões, algumas seitas, por exemplo, eles falam que a vinda de Cristo é simbólica, que os céus é simbólico, que o inferno é simbólico. Não, mas essas coisas não são simbólicas, elas são, por exemplo, literais. Então, quando ele fala no capítulo 4, versículo 1, depois dessas coisas, olhei, isso introduz o quê? Uma nova visão neste livro. Introduzem aí dois espaços, introduz uma nova visão neste livro. Tá? Tanto é, capítulo 7, alguém leia o versículo 1 do capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Então veja, depois disto.
Alguém lê o versículo 9, por exemplo, do capítulo 7 também. Versículo 9. Então, esta expressão depois disso, depois dessas coisas, vai aparecer várias vezes. No capítulo, por exemplo, 19, fala assim, capítulo, por exemplo, 19, versículo 1, depois destas coisas, ouvi no céu. Então ele vai narrando o quê? Acontecimentos sucessivos que João tem visão. Então aconteceu isso, depois disso. Aconteceu isso, depois daquilo. Então, acontecimentos que vão se sucedendo. E ele então usa a expressão depois dessas coisas ou depois disto. Quando nós pegamos o capítulo 4, nós podemos dividir em três partes. A primeira parte, ele está falando, ele está tendo aí a visão do trono no céu, e nós podemos ver que quando ele chega no versículo 1, na parte B, quando ele começa assim, quando ele começa o versículo 4, o capítulo 4, versículo 1, né? Então, se tu olhares lá, ele fala assim, depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então ele vê uma porta aberta no céu. A Bíblia geralmente nos leva a conhecer três céus. O primeiro céu é aquilo que nós vemos, é o chamado cosmos, a criação de Deus, é o primeiro céu. O segundo céu é o lugar onde acontece a chamada batalha espiritual, onde Satanás e os seus anjos andam, ou seja, percorrem. O terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. É a linguagem que, por exemplo, quando tu lês em 2 Coríntios, olha lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo usa no versículo 2, 2 Coríntios 12, 2, conheci um homem em Cristo que há 14 anos, ou seja, há 14 anos atrás, quando Paulo estava escrevendo isso, foi arrebatado até o quê? O que fala aí? Até o terceiro céu. O que é o terceiro céu? É o lugar da habitação de Deus, né? Por isso que eu coloquei aí céu, trata-se da habitação de Deus, né? Tu tens um espaço aí, no ponto 1, céu trata-se da habitação de Deus. Pode escrever aí, céu trata-se da habitação de Deus. Mas também o lugar onde Deus escolheu se revelar. Tanto é que, no caso, por exemplo, de João, ele sobe, olha lá, sobe para aqui e te mostrarei. Deus podia, vamos usar a expressão, descer e revelar. Mas ele convoca João, sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Então, o céu trata-se do lugar da habitação de Deus, mas também o lugar onde Deus escolheu, aqui nesse caso, se revelar, o lugar onde as realidades espirituais são esclarecidas. Ele vai mostrar para João, revelar para João o que Deus quer revelar. Agora, por que Deus levou João para o céu? Porque Deus quis assim. Ele foi em corpo? Não. Tanto é que ele vai, nós vamos ver mais adiante no versículo 2 que ele fala em espírito, e daqui a pouco nós vamos explicar isso. Então, a voz que ele fala aqui, como de trombeta, é a voz do Cristo glorificado, que João ouviu em Apocalipse capítulo 1, 10. Então, a voz que ele fala aqui, como de trombeta, é a voz do Cristo glorificado. Alguém lê João capítulo 1, versículo 10, só para recordar, Apocalipse 1, 10. É que eu estou com João na cabeça, que é o autor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, alguém lê. Então, quer dizer,
E essa voz é a voz do próprio Cristo, uma voz como voz de trombeta, ou seja, a ideia de uma voz forte, de uma voz poderosa. No versículo 2, está aí, imediatamente eu me achei em espírito, e eis, ou seja, armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. É interessante essa expressão, me achei em espírito. Se tu olhares de novo no texto que o Paulo leu, Apocalipse 1:10, achei-me em espírito, no dia do Senhor. Alguém pode ler Apocalipse capítulo 17, versículo 3. Capítulo 17, versículo 3. Apocalipse 17, 3. O anjo me transportou em espírito ao deserto. Ok, até aí por enquanto. Ou seja, transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Apocalipse capítulo 21, versículo 10. E ele me levou no espírito. Pode ler. Levou no espírito ao deserto e ao fim, e depois da cidade, assim que falando, cujo Deus se revelou. Tá. É a mesma coisa que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá ver, 2 Coríntios, capítulo 12. E aqui não tem nada a ver com espiritismo, kardecismo, tá? De Allan Kardec, né? Nós vamos compreender o que ele está dizendo aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, quando Paulo fala assim, exatamente no versículo 1, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Assim como João teve visões e revelações da parte do Senhor. Paulo fala assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Paulo teve uma experiência tão tremenda que ele até nem sabia se tinha sido no corpo ou fora do corpo. Essa expressão em espírito é a expressão de alguma coisa que acontece fora do corpo. Né? Talvez tu já ouvistes falar, pessoas que às vezes contam história, como se o espírito tivesse sido arrebatado e de repente a pessoa viu. Tem vezes, pessoas que falam isso, o meu espírito saiu do corpo e eu estava passando mal, quase morrendo, alguma coisa assim e tal, viu? Eu não vou questionar se a história é verdade ou não, mas a ideia aqui é exatamente essa. Ele não foi transportado em corpo, ele foi transportado em espírito, né? Até ao céu. E exatamente onde ele recebe de Deus a revelação da parte de Deus. Não é uma experiência que nem os espíritas têm, de um espírito que desce, que incorpora na pessoa. No tempo não é nada disso. Tá? Ou seja, o que aconteceu com João foi real? Foi. Deus tem poder de fazer isso? Tem. Assim como aconteceu com Paulo, né? Por exemplo, o domingo mesmo, quando o pastor estava, por exemplo, pregando em Atos capítulo 8, ele usou o exemplo de Filipe. Só que esse Filipe foi transportado de um lugar para o outro. Elias foi arrebatado. Então Deus tem poder para transportar um corpo, Deus tem poder para arrebatar o corpo, assim como ele tem poder para conduzir alguém em espírito, para receber de Deus uma revelação especial. Tá? Alguma dúvida até aqui? Então, ou seja, essa experiência de João, por exemplo, foi figurativa? Não, era uma experiência literal, onde ele, de fato, literalmente, recebe de Deus o que ele nos escreve aqui, o livro de Apocalipse, que é um livro de revelação, por causa da visão que ele tem. Tá. Então, me achei em espírito. Então, assim, no céu, o que ele viu? No céu, um trono, pode escrever aí, e no trono, tem um espaço aí, abaixo do versículo 2, o que ele viu? No céu ele viu um trono, e no trono, então trono duas vezes aí, no céu ele viu um trono e no trono, majestade e governo de Deus. E no trono ele viu o quê? A majestade e o governo de Deus. Tu tens que escrever aqui, no céu um trono
e no trono, majestade e governo de Deus. Lembra de Isaías 6? Quem lembra de Isaías 6? Tá? Quando Isaías, ele fala assim, eu vi o Senhor, o quê? Assentado no alto e sublime trono. Tá? E que mais? O que ele fala? O que ele ouviu? Tá? Havia o quê? Declarações, por exemplo, no céu, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. Se repete 3 vezes, porque no hebraico, por exemplo, não existia a expressão santíssimo, Deus santíssimo. Igual a pessoa fala assim, santíssimo. Ou seja, superlativo. Então se repetia 3 vezes, santo, santo, santo. Então ele tem o quê? Ele tem a visão da santidade de Deus. E fala assim, e se enchia o templo da glória do Senhor. Então, quer dizer, quando Isaías ele tem a visão, é visão exatamente isso, visão da majestade de Deus, mas ao mesmo tempo você tem uma visão da grandeza de Deus, né? E aqui nós estamos então, quando falamos no trono, majestade e governo de Deus, porque quem está no trono governa. Isso nos lembra, por exemplo, na época, por exemplo, da monarquia, né? O rei assentado no trono, que demonstrava exatamente a majestade dele e, ao mesmo tempo, o domínio, o poder, o governo dele. E sempre lembrando que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, e nós temos no próprio Deus toda a majestade, todo o governo que lhe é digno. No versículo 3, nós temos aí então de Apocalipse capítulo 4, sempre olhando que nós estamos olhando no capítulo 4, no versículo 3, fala assim, e esse se assentava no trono, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A maior parte dos estudiosos, por exemplo, das escrituras, eles chegam a uma conclusão simples. Naquela época, quando João tem a revelação, Isaías tem, Amós tem, Oséias tem, eles usam linguagens onde eles conheciam, por exemplo, vamos imaginar que tu vives, por exemplo, numa floresta, numa mata, e a coisa que tu conheces, por exemplo, é o diamante. Então, para ti, o diamante é o símbolo da coisa mais preciosa que tem. Tá? E, de fato, não é a mais, mas é uma das mais preciosas que tem. Então, por exemplo, tu chega e fala assim, ó, eu tive uma revelação de Deus que para mim foi como um diamante. Quem sabe do valor do diamante, sabe que tu estás dizendo o quê? Para mim, foi uma visão preciosa. Tá? Então, essa linguagem simbólica, ela tem que levar em consideração aquilo que Paulo fala, alguém lê a 2 Coríntios de novo, capítulo 12, 2 Coríntios de novo, capítulo 12, e nós vamos várias vezes citar esse texto por causa da experiência de Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, lê de novo lá, por exemplo, no capítulo 12, alguém lê o versículo 4. Foi aprovado por Espírito e eu e ouvido falar de que ao homem Ou seja, a revelação que Paulo teve foi uma revelação tão grande que havia palavras, ou seja, inefáveis ou palavras indescritíveis. Muitas das vezes é difícil você ou tu descreveres realmente a revelação que teve. Então, por exemplo, no caso aqui de João, ele está usando uma linguagem que nem sempre para nós fica claro, mas o que fica claro na linguagem, por exemplo, dele? Por exemplo, por que esmeralda? Por que verde? Por que aquilo? Por que é jaspe? Tá? O que fica claro na linguagem dele é que aquilo que João viu era 3 coisas aí: majestoso, grandioso e inexprimível. Ou seja, aquilo que João viu era majestoso, grandioso e inexprimível. Agora, a respeito do arco-íris, nós sabemos o que o arco-íris simboliza.
que o arco-íris traz à nossa mente? Aliança de Deus, que Deus fez com quem na época? Com Noé, depois do dilúvio. Então, o arco-íris que vai embaixo, ao redor do próprio trono de Deus, então, é uma forma de dizer que a aliança, ela é eterna. O arco-íris, ao redor do próprio trono de Deus, então, é uma forma de dizer que a aliança é eterna. Então, resumindo, a linguagem que João usa no versículo 3 é para nos mostrar que a visão que ele teve era majestosa. A aliança é uma forma de dizer, ela é eterna, ela é eterna. Então, o que João viu era o quê? Era majestoso, grandioso e inexprimível. E ele então exprime por essas palavras que ele usa aqui, né? Que talvez tu, no teu caso, dependendo da realidade, usarias outras palavras. E ele usa exatamente a esmeralda, jaspe, tudo mais tal, sardônio, ao redor do trono. Mas ele cita também que havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Aí então, nós entramos na segunda parte, que é o versículo 4 ou versículo 8 de Apocalipse 4, que ele vai falar sobre os 24 anciãos, né? Então, quando chega lá, por exemplo, 24 anciãos, não tem nada a ver com nós pensamos, quem são os 24 anciãos de Mangue Alto? 70 anos que a igreja vai fazer de aniversário. Quem são os 24 anciãos? Há pessoas que dizem que os 24 anciãos seriam mais ou menos, você pensar nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos, né? Só que há algumas pessoas que não viajam tanto assim, achar que está se pensando nas 12 tribos e nos 12 apóstolos, afirmam categoricamente que os 24 anciãos, você tem o espaço aí, são seres angelicais. Os 24 anciãos, de fato, são seres angelicais. Mas seres angelicais, de novo, os 24 anciãos são seres angelicais, mas seres angelicais que são os representantes celestiais de todo o corpo dos fiéis. Entre as várias interpretações que muitas vezes se dá, a mais segura é que os 24 anciãos são de fato seres angelicais. Mas são seres angelicais, que são os representantes celestiais de todo o corpo dos fiéis. Ou seja, eles representam todos os fiéis, sejam aqueles que já partiram deste mundo, sejam aqueles que partirão. Então, é muito difícil afirmar que os 24 anciãos estão representando 12 tribos de Israel e estão representando os 12 apóstolos. Mas os 24 anciões aí, então, pode colocar aí, exatamente, são seres angelicais, mas seres angelicais que são os representantes celestiais de todo o corpo dos fiéis. Se tu olhares no capítulo 5, no versículo 8, pode ver que vai aparecer de novo, e tomou o livro, os 4 viventes, agora está falando sobre 4 viventes, e os 24 anciãos. Então isso vai aparecer algumas vezes, versículo 14 do capítulo 5. E os 4 seres viventes responderam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Sempre lembrando que na Bíblia, inclusive, a palavra ancião é a palavra para presbíteros também. Lembra que quando a Bíblia usa presbíteros também são anciãos. Eram pessoas que têm autoridade, que têm também governo, que têm também liderança. Então, esses 24 anciãos são pessoas que têm autoridade, têm governo, que têm liderança dada pelo próprio Deus. Mas nesse caso aqui, não seriam necessariamente, vamos supor, 24 presbíteros, ou representando 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, mas é representando todos os fiéis, todos aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus. E agora a hora que esses 24 anciãos, olha aí,
Eles estão o quê? Diz aí, eles estão vestidos de branco, versículo 4, em cujas cabeças estão o quê? Coroas de ouro. Tá? Então, geralmente, quando tu pensas nisso, tu pensas que são pessoas que participam até do próprio governo de Deus também. E os vestidos de branco, na Bíblia, por exemplo, lembra? Quem são esses vestidos de branco? Por exemplo, de Apocalipse, são aqueles o quê? Que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Que tem a ver também com a questão de santidade, com pureza. E a Bíblia fala até de coroas também, como galardões que Deus dará a muitos daqueles que são fiéis. Inclusive a coroa da vida que todos aqueles, por exemplo, receberão. A Bíblia fala na coroa da justiça. Tá? E então aqui a coroa de ouro, que representa a própria pureza. Tá? Também aí. Aí no capítulo 4, 9 a 11, nós estamos caminhando para um desafio prático para nós, para não sairmos daqui com muita teoria só, mas é importante conhecer só entre aspas. Temos a terceira e última parte, que vai dar exatamente o foco, quando fala no versículo 9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Tá? E o que nós temos aqui? Virar a sua folha. Eles têm um cântico. E nesse cântico, ele dá o quê? Tem aí 4 espaços. Da glória, nós estamos na página 2, da honra e ações de graças. Então, da glória, da honra e da ações de graças. Que é exatamente aquilo que fala, né? E os 4 seres viventes, tendo cada um deles os olhos e tal, eles proclamando: Santo, Santo é o Senhor, o Deus poderoso, aquele que há de vir. Quando esses seres viventes derem honra, glória e ações de graças. Então eles estão dando a Deus o quê? Glória, honra e ações de graças. Versículo 10. Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. E eles adorarão. No capítulo 5, versículo 8, tu pode ver de novo isso. Capítulo 5, 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Essa ideia de se prostrar, dobrar o joelho, se curvar, é um sinal de reconhecimento da majestade. Tanto é que é muito comum, quando tu vês em filmes antigos, que quando o rei passava, a rainha passava, o povo se prostrava. Era um sinal de reconhecer a majestade e, ao mesmo tempo, dar honra. É, exatamente. Ou seja, a autoridade e a majestade e dar honra para aquela pessoa. É o reconhecimento disso. Os servos faziam isso diante dos seus senhores, por exemplo, se prostravam, né? E ainda hoje, em algumas tradições, por exemplo, é comum, inclusive no mundo asiático e em alguns outros lugares, que muitas das vezes, quando alguém vai falar com uma pessoa que ela considera superior à autoridade, ela chega e faz assim diante da pessoa. Tá? Esses dias, por exemplo, eu estava vendo o pessoal que recebe faixas no jiu-jitsu, que é, por exemplo, promovido, quando recebe a faixa, vai perto de todo mundo, chega lá, ele começa assim, ou seja, então é comum, ou seja, mas aqui nesse aspecto, no aspecto de adoração, tá? No jiu-jitsu não é adoração. Em alguns lugares é sinal de respeito, né? Aqui é no sinal de adoração. Eles prostraram-se. Então, tem um espaço aí, ou seja, de adoração, né? Por exemplo, na página 2, aí, a adoração. Eles se prostram diante daquele que está no trono. Então, o espaço que tu tens aí na página 2, onde está escrito adoração, eles se prostram diante daquele que está no trono, né? E conforme nós vimos lá, quando eu citei Isaías 6, a visão Santo, Santo é o Senhor,
Aqui nós temos, por exemplo, no versículo 8 também. A visão que João tem exatamente da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da santidade. Santo, santo é o Senhor, todo-poderoso, que era e que há de vir, ou seja, o Deus eterno. Não tem passado, presente, nem futuro. Ele é, era e há de vir. Né? E o que eles, por exemplo, declaram? Versículo 11. Tu és digno, Senhor nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ou seja, eles adoram, eles atribuem dignidade, falam assim, tu és digno, né? Eles saúdam a Deus como nosso Senhor e Deus. Eles adoram, ou seja, atribuem dignidade, eles saúdam a Deus como Senhor e Deus. Tá? Saúdam a Deus como Senhor e Deus. Ele, tem um espaço aí, criou todas as coisas. Esse Senhor e Deus criou todas as coisas. E foi por causa da sua vontade que foram criadas e existem. Então, por exemplo, repetindo, abaixo do versículo 11, eles adoram, saúdam a Deus como nosso Senhor, eles falam assim, nosso Senhor e Deus, né? Ele criou, esse Deus criou todas as coisas e foi por causa da sua vontade que foram criadas e existem. Alguém leia Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Né? Hebreus 11, versículo 1 e 2. E o versículo 2. E pela fé o quê? Deixa eu ver aqui. Capítulo 11. E o versículo 3. Desculpa, coloca aí também, por favor. Pode corrigir aí. Hebreus 11, 1, 2 e 3. Formado com a palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Exatamente isso. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível, aquilo que veio a existir das coisas que não aparecem. Por isso que no livro de Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra, o criou ali é Bará, que dá a ideia exatamente de Deus criou a partir do nada. O ser humano foi criado à imagem e semelhança, por exemplo, de Deus. Por causa disso, das características que nós temos é a capacidade de criar coisas. Se nós olharmos aqui, tudo que está aqui foi criado pelo ser humano. Só que o ser humano cria a partir de uma matéria que já existe. Deus criou pela palavra, de uma matéria que não existia. Tá? E agora, Deus cria todas as coisas aqui. Por exemplo, vamos ler Salmo 33. Pode projetar aí, por favor? Salmo 33, versículo 9 a 11. Alguém vai ler Salmo 33, versículo 9 ao versículo 11. O que diz o Salmo 33, 9 a 11? Exatamente o que Hebreus já fala. Alguém pode ler? E é nesse contexto que ele vai dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por sua herança. Então, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Tanto é que é muito comum no Antigo Testamento, e muito comum também, por exemplo, nos Salmos, por exemplo, no Antigo Testamento e nos Salmos, que faz parte do Antigo Testamento, fazer-se uma comparação entre os deuses criados e o Deus criador. O Deus criador é o Deus infinito, é o Deus pessoal, é o Deus todo-poderoso, é o Deus vivo. Os deuses criados é aquilo que a Bíblia fala: tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas, por exemplo, não agem, por exemplo, etc. Tá? Que é a diferença entre aquilo que foi criado e o que é o Criador.
Por isso que o Romanos fala, né? Tendo conhecimento de Deus, você tornar-se nulo nos seus raciocínios, etc., adorando o quê? A criatura no lugar do Criador. Então, o ser humano tende a adorar a criatura e não o Criador. E no caso aqui, eles estão adorando o Criador, né? Então, acima de todos e de tudo, é o espaço que está aí, acima de todos e de tudo, o propósito divino permanece de pé. Ou seja, aqui o propósito de Deus permanece de pé. E nós vamos ver isso, inclusive, no decorrer de todo o livro de Apocalipse. Tanto é que Efésios 1:11 fala que Deus faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. O propósito de Deus permanece em pé. Então, acima de tudo e de todos, o propósito de Deus permanece de pé. Então, para concluir, e o estudo tem que ser sucinto mesmo, tá aí, o louvor e a cena do capítulo 4. O louvor e a cena do capítulo 4 se focalizam na criação. Então, o que ele fala aqui, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, versículo 11, capítulo 4, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, o louvor e a cena do capítulo 4 se focalizam na criação, afirmando a soberania de Deus sobre o universo. Ou seja, aqui está o quê? Afirmando o governo de Deus sobre o universo. E é o mesmo Deus que é o Senhor sobre a história. Então, quando nós olhamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, falando sobre igrejas, e nós pensando na igreja hoje, sempre lembrando que a igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é a família de Deus, é o corpo vivo, cujo cabeça é Cristo. Então a igreja continua necessitando da visão do trono ocupado por Deus. A mesma visão que João tem do trono. Lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? O que Estevão viu? O que Estevão viu? Exatamente isso, a visão do trono. Ou seja, nós precisamos dessa visão, de sabermos que há um Deus que está no trono, que ele governa. Mas ele não está apenas no trono, a Bíblia fala que ele também habita com o abatido e o contrito de coração. Ele habita no alto e sublime trono, mas ele também se faz presente na nossa vida. Então, quer dizer, essa visão, ela mantém três coisas. Primeira, humildade aí. Ou seja, a visão do trono é que mantém a humildade em nós, renunciando à teologia humanista, que inverte os papéis, colocando o ser humano no trono e Deus como subordinado. Se nós prestarmos atenção à nossa teologia, que impera em muitas igrejas evangélicas, o ser humano se tornou senhor, Deus se tornou servo. Tanto é que há pessoas que ordenam para Deus. Tá? Há pessoas que determinam para Deus. Desde quando o servo determina para o Senhor o que o Senhor deve falar? E isso é tão sério que mesmo quando tu tens uma batalha espiritual, e eu acredito em batalha espiritual, eu já tive experiência, onde você tem que ter a realidade de fato, de reconhecer que a pessoa está endemoniada, etc, etc. Isso é tão sério que mesmo no contexto de uma batalha espiritual, não há nenhum texto da Bíblia que fala assim, eu te ordeno, sai. Não. Em Judas, não tem capítulo, versículo 9, olha o que fala Judas 9. Judas 9. Contudo, ou seja, Judas 8 e 9. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governos e defamam autoridades superiores. E aí está falando sobre as coisas celestiais mesmo. Versículo 9. Contudo, presta atenção, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, e é o arcanjo Miguel, não é o Domingos, não é a Filomena, não é a Maria, não é o João, o arcanjo Miguel, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, ou seja, nem o arcanjo Miguel proferiu algo
Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Ele usou a autoridade de quem? Do Senhor. Por isso que Pedro e João, quando vão curar, eles falam o quê? Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Tá? Então não é a nossa autoridade, é a autoridade do Senhor. Até quando nós oramos, oramos em nome de Jesus. Quando pedimos, pedimos em nome de Jesus. Se vamos orar numa batalha espiritual, nós falamos em nome de Jesus, no poder de Jesus. Mas hoje é muito comum as pessoas incorporar que o poder é no nosso nome. Tá? E muitas das vezes a nossa liturgia, o nosso culto, os nossos cânticos, parece que determinam para Deus o que Deus tem que fazer, quando na verdade o Senhor não é servo nosso. Nós somos servos. Ele é o Senhor. Então essa visão do trono nos mantém humildes, reconhecendo que nós não governamos Deus. É Deus quem governa. Tanto é que na oração do Pai Nosso, o quê? Venha a nós o teu reino. Santificado seja o quê? O teu nome. Seja feito o quê? A tua vontade. Mas muitas das vezes, no mundo cristão, santificado seja o meu nome, seja feita a minha vontade, venha o meu reino. E o Senhor que faça que se vire para fazer o que eu quero. E não é assim. Segunda coisa que fica como aplicação aqui. A visão nos mantém humilde em relação à igreja, mas também mantém a igreja santa. Ou seja, alinhando propósitos e motivações em um mundo corrompido, onde filosofias e costumes mundanos tentam nos contaminar. A visão mantém a igreja santa. Tá? Ponto 2 da conclusão aí. Mantém a igreja santa, alinhando propósitos e motivações em um mundo corrompido, onde filosofias e costumes mundanos tentam nos contaminar. Quando nós temos uma visão de Deus, da sua santidade, da sua majestade, Apocalipse 4:8, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que há de vir, ou seja, o que é e o que há de vir. Quando nós reconhecemos que Tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois todas as coisas Tu criaste por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas, nós temos que dizer como Isaías, ai de mim, que eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. É a mesma coisa que quando Pedro enxerga Jesus, ele fala para Jesus, Senhor, retira-te de mim porque eu sou homem pecador. É a mesma coisa quando Paulo fala em Romanos 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lembra quando no Antigo Testamento o povo temia e tremia quando Deus se manifestava? Nós temos que manter essa visão do trono, sabendo que é um Deus santo, 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 que nós adoramos e que nós servimos. E por último, a visão mantém a igreja esperançosa. A visão mantém a igreja humilde, e falando em igreja não somos nós, membros, mantém a igreja santa, mantém a igreja esperançosa. Lembrando que Deus não perdeu o controle da história. Nos momentos de angústia, precisamos enxergar o quadro geral e o fim planejado por Ele. Como é importante no momento de angústia nós termos a visão de Deus. Lembra de Eliseu? O servo de Eliseu fala assim, ó, estamos todos cercados. O inimigo está ali. Ele ora para quê? Para que Deus abra os olhos do seu servo e acima do exército inimigo ele veja o exército do Senhor. Lembra de Abacuque? Ele fala, Senhor, será que os homens são como os peixes do mar? Não existe quem os governe? Eu vou ficar na torre de vigia. Quando Abacuque, Deus revela para Abacuque o seu plano, o que ele é e o que ele tem para fazer. Como é que Abacuque termina o livro? Ainda que a figueira não deu seu fruto. Ou seja, ainda que não haja gado no corral, etc. Contudo, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Tá? Lembra de Romanos? As tribulações do tempo presente não são para ser comparado o quê?
com a glória a ser revelada. Então, nos momentos de angústia, precisamos enxergar, ter a esperança e a certeza de que Deus continua na história. Ele é o Senhor da história, da minha vida, da tua vida. Ele é o Senhor da história da vida desta igreja. Ele é o Senhor da história da humanidade. Ele é o Senhor da história das nações. De tal forma que o livro de Apocalipse, essas coisas que são, começa aqui no versículo 1 do capítulo 4, mas vai terminar em 22, falando sobre novos céus, nova terra. Vai terminar em 22 falando numa realidade onde não há mais morte, lágrimas, choro, etc. Por quê? Porque a visão do trono mantém a igreja humilde, santa e esperançosa. Essa é a conclusão e o desafio que eu deixo aqui em Apocalipse capítulo 4. Semana que vem vai